Olá, amigo internauta, de volta aqui então na casa do professor Ademar Ramos, Carlos Torres e o Fred João. Hoje fazendo uma pergunta que você nos mandou aqui, você, Manuel Kraus, de Bom Sucesso, perguntando sobre o que é a escada de Jacó, se é uma simbologia maçônica e qual é o seu propósito. Bom, Ademar, o que a gente pode dizer sobre essa pergunta do Manuel sobre a escada de Jacó? Sim, é uma simbologia maçônica muito importante, né? Faz parte da estrutura maçônica, das potências, mas também tem um aspecto específico, né, sobre a verdadeira história de Jacó. E as pessoas desconhecem a importância de Jacó, né? Jacó, na realidade, ele foi o homem escolhido por Deus. Ele é a pessoa, né, o único ser humano que lutou com Deus. E aí vem o episódio da luta dele com o anjo. E ele lutou a noite inteira, desde o entardecer. Ele lutou com o anjo para vencer o anjo. Ele provou que era o homem que vencia Deus e vencia o anjo. Mas que propósito? Foi o hebreu mais teimoso que já apareceu. E lutador. Não, por quê? Porque ele defendia os direitos dele, ele defendia as questões dele, né? E ele realmente, ele representa, existe o grande patriarca que é Abraão, né? Mas dentro do conhecimento bíblico, que eu falo a história dos antigos hebreus, Jacó é fundamental. E ele lutou a noite inteira com esse anjo aí. Até que estava amanhecendo e o anjo tinha que ir embora. Né? O anjo que é Deus manifestado como anjo. Aí não teve, foi uma briga de espadada mesmo. Aí o anjo chegou e falou, ó, Jacó, não dá mais para brigar. Você não desiste, homem. Você é o homem mais persistente, você é um exemplo do ser humano. Então você, vai ser ferido. Aí feriu na coxa. Então cortou o nervo que ele tem na coxa, ele passou a ser manco. Por isso que o hebreu não come determinado nervo, né, que tem na coxa dos animais que ele se alimenta, né? As ovelhas, etc. Né? Exatamente por causa disso. Então aí vem, ele feriu. E ele mudou, e Deus mudou o nome dele. Falou, você não é mais Jacó. A partir de agora você vai chamar Israel. Aí nasce Israel. Daí vem o nome Israel. Israel quer dizer a ira de Deus. A ira de Deus. Então ele passou a ser a ira de Deus. Ou seja, aquele homem persistente, aquele homem que Deus dá valor, né? Porque ele luta pela sua essência. Né? E o que acontece então? Com isso, ele ganhou um prêmio, né? Que são as 12 tribos de Judá. Quer dizer, Judá era um dos filhos dele, né? E ele teve 12 filhos. Né? E esses filhos que ele tinha eram filhos especiais, porque ele era especial. Então aí dá 12 mil de cada uma das 12 tribos, são os 144 mil escolhidos, né, no Apocalipse, né, por causa dele. Né? Só que ele era preocupado com Dan, porque Dan realmente ele era vingador, ele traía os seus irmãos. Mas quem era o Dan? Filho dele. Então ele tinha 12 filhos. Cada 12 filhos criou uma tribo. Aí nascem as 12 tribos de Israel. Ele é Israel. Quando você fala 12 tribos de Israel, não é do estado de Israel, são 12 tribos de Jacó. Que isso pouco pastor aí que fica falando na televisão sabe. O templo de Jerusalém, onde tem o domo, são 144 mil metros quadrados. Sim. É 1 metro quadrado para cada um? Sim. Dos 144. Equivale, né? Equivalente. Equivale, porque ali chama-se o lugar da paz. O lugar da paz. E aquele templo, dentro dele, que tem a cúpula dourada, né? Chama a pedra do cume, né? A cúpula da rocha. Ali tem a rocha, ou seja, lá dentro tem uma rocha. É uma rocha onde embaixo tem o poço das almas, que nas práticas islâmicas essas almas se manifestam, é muito forte. A gente pode dizer que é um dos locais de maior energia espiritual islâmica, né? Só perde para a Meca, né? Ali é o principal. E ali tem a pedra onde teve um evento muito importante, onde Maomé subiu em cima da pedra e de lá ele ascendeu aos céus. E nessa pedra... A mesma pedra que Abraão. É a mesma pedra, a pedra de Abraão, né?
Isso para os hebreus. Os hebreus falam que nessa pedra, né, ele tentou sacrificar Isaac. Isso. Já para os islâmicos, não. Falou, não foi Isaac. Foi nessa pedra que Abraão tentou sacrificar Ismael, que foi o primeiro filho. Então, o primeiro filho não foi Isaac. Foi Ismael foi com Ismael com Agar. Isaac foi o segundo, né, isso? Com Sara. Com Sara, né, que depois que ela ficou fértil. Então, o muçulmano não aceita isso. Ele aceita que foi Ismael. Né? Aí vem as 12 tribos de Ismael. Tá? Bom, então, essas 144 mil almas salvas são 12 mil de cada um dos 12 filhos dele. Só que ele tem um filho que era problemático, que era Adão. E ele rezava para Deus salvar este filho, que ele era preocupado, que ele era vingativo, e ele não andava bem no caminho da lei, né? Não era que nem ele. Aí teve o Apocalipse. E o que fez no Apocalipse? Né? O Todo-Poderoso mandou Dan para o inferno. Falou, Dan não é mais. Agora vai ser Meneses. Então Meneses é filho de José. Então José é um dos filhos dele também. É o 12º filho. Ele teve 12 filhos. Né? Benjamim foi o último e José. Então José, então ele teve filhos com Zelfa, com Lia, com Bia, né? Com várias mulheres. Né? Então, aí aparece essa figura de Meneses, que é filho de José, que é o único que não era filho, não era da linhagem de filho, é da linhagem neto, que é filho do filho, né? É filho de José, que aí virou neto, que é Meneses. Então colocou neto e tirou Dan. E aí nasce então o poder de Israel. Então qual é o poder dele? É Israel. Então veja, qual é o poder do maçom? Enfrentar o Baphomet, enfrentar a alma, o grande arcano, o grande mistério, que é o bode de Mendes. Que em Mendes, no Egito, nós estivemos juntos lá, em Mendes, existia o bode, que existia o confrontamento. Baphomet é aquela simbologia maçônica. Que é ele tem cabeça de bode, tronco de mulher, né, com seios, né, e parte de ancas de cabra. Né? A gente falou disso no programa anterior. Né? Depois ele destrói e constrói, né, coagula e solve. Né? Só para a pessoa se localizar. Isso, é só para se localizar. Então, representa aquele que enfrenta. Né? Então, aí vem o simbolismo maçônico. Então, o que é a escada de Jacó? Né? É consequência desse enfrentamento, desse valor, né? Dele ter 12 filhos especiais, e um que não foi, o neto dele substituiu, que foi Meneses, que substituiu Dan. Tá, mas e os graus? Agora então, aí vem os anjos, aí vem Betel. Então ele dormiu sobre uma pedra, é uma pedra que estava ungida com óleo, e essa pedra então chama-se Betel, a casa de Deus. Então nessa casa de Deus, ele teve um sonho que surgiu uma escada, e ele viu que uma luz em cima da escada, de onde desciam e subiam constantemente os anjos. E Betel seria a sistemática, o local onde ele teria contato com Deus na subida. Ele já até lutou com Deus, né? Como eu já falei, né? Então aí vem o simbolismo da escada de Jacó, que é como você subir aos céus. Ele lutou com Deus na terra e ele tem direito a subir aos céus. Então nós podemos dizer que a figura do Apocalipse mais importante do povo hebreu é Jacó, ou Israel, que é o nome dele, né? Então representa a luta, representa a vitória, ele representa a determinação, ele tentou recuperar Dan, não conseguiu, ele é o homem perfeito, então ele representa um símbolo de perfeição. E como a maçonaria ela busca a perfeição, e a escada de Jacó são os degraus que você sobe na escalada evolutiva até chegar aos anjos, então existe essa simbologia, né? Então aí vem a simbologia da escada de Jacó, que é você subir aos mundos angélicos, aos mundos espirituais, aos mundos superiores. Nada mais é do que a sua iniciação diária, né? Não tem nada a ver... É a iniciação diária de cada um. Agora tem o testemunho de Jeová, que ele se inclui como os 144 mil que vão ser escolhidos. Só que os 145 mil que vão ser escolhidos são jovens, de 16 anos. E todos eles são virgens, homens virgens que nunca tiveram contato com mulher. Então como é que você vai achar 12 mil de 12 tribos de Israel, descendentes dele,
virgens, com 16 complicado, anos. é complicado. Então, e eles são pessoas escolhidas, só que ainda não se manifestaram, vão se manifestar muito mais no futuro, porque estes são aqueles que vão estar na boda do Cordeiro, que é a descida da Nova Jerusalém, né? E vão instituir a Era Dourada. E são 144 mil filhos, né, descendentes de Jacó. Isso. É da importância da escala de Jacó, da história de Jacó. Ô, Ademar, mas e sobre os graus? Iniciado perfeito, rádio de fogo, todos esses graus que vão se dando no processo evolutivo, como é que... Você tem um pouco mais sobre essas informações? Aí são graus evolutivos, né? Isso porque nós seguimos uma pirâmide tucuística, que a gente chama, né? Então só existe um ser, chama Melquisedeque, é uma mônada única. Ele se divide em 7, que são 7 autogerados, 7 mestres, 7 luins, 7 prajapates, 7 luzeiros, 7 logóis, 7 luminares, 7 shivaras, 7... Vem tudo quanto é seterário que tem aí. Anjos da presença, anjos diante do trono, né? Rishis, aí vem um monte de nomes, né? Mas é uma coisa só. Na teosofia são 7 mestres ascensionados. Que a gente vai falar depois. São 7 mestres ascensionados. Sobre isso, E depois cada um desses 7 se divide em 7, dando 49. Cada um dos 49 se divide em 7, dando 343. Cada um dos 343 em 7, dando 2.401. E assim sucessivamente, formando uma pirâmide. a pirâmide. Tá? E nessa pirâmide, o de baixo são os mais rudes, os mais brutos, que estão vindo do animal se encarnando como seres humanos. A maior parte deles entra pela região da Nova Guiné, pela região da Austrália e Nova Guiné, aquelas ilhas. A maior parte deles, mas quando entram como mônadas novas, são muito atrasados. Mônada primeira vida como ser humano, praticamente. Eles nascem lá. E depois, à medida que vai evoluindo, vai subindo na escalada. Então, o que são esses graus? É isso que você fala. É uma faixa que vai do topo até uma certa... Não, embaixo não. Até uma certa altura. Porque ali você tem vários tipos de humanidade, vários tipos de diferenças de pessoas, vários níveis, várias categorias centenárias, né? Até que você chega numa, não é isso? Que é o discípulo. Perdão. Que é o discípulo, que é a mais baixa. Aquele que está buscando a verdade, o neófito que chama, né? Que é aprender o neo, o novo, o asceta, que quer subir nessa escalada. São eles que estão assistindo. Os aprendizes. Somos nós. Mas nós também somos, nós também, todos nós aqui, né? Estamos nesse grupo, né? Mas, à medida que você é um discípulo, né? Você pode ser um discípulo aceito. E aí você entra na iniciação, que é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura. E aí então você passa a ser um discípulo aceito. E sendo um discípulo aceito, você começa a receber informações adicionais que vão chegar à sua mão de qualquer maneira, por qualquer processo. Escola teosófica. Depois disso, você vai ser, né, um discípulo orientador. Depois você entra numa faixa chamada Arati, que seria um adepto meia boca ou meia sola, né, ou metade. Depois de Arati, você tem Arati de fogo. Depois de Arati de fogo, você tem mestre. Depois de mestre, você tem adepto, que vem do latim adeptus, aquele que conseguiu. E aí você entra em faixas diversas. Você tem as faixas de Ocanãs, que são profetas, anunciadores. Você tem as faixas dos Duijas, que são duplamente nascidos. Isso fisicamente? Fisicamente. Os Duijas, que nascem em Duarte, nascem em Agartha, nascem principalmente em Badagas e nascem na face da terra também, né? Por isso são chamados duplamente nascidos. Eles nascem no mundo do futuro, que é Badagas, e depois nascem no mundo físico, que é o nosso. E trazem todo aquele conhecimento do futuro para o presente. São aqueles que fazem o futuro acontecer, né? São chamados Duijas. Depois nós temos os orientadores, temos os instrutores, tem várias linhas. Depois dessa linha vem dos adeptos, vários tipos de adeptos. Aí vem então os Budas.
Aí, por exemplo, o Gautama Buda já é nesse nível, Buda, É né? um quinto grau, vamos dizer assim. Isso, Buda. Depois veio o Cristo, que é outro título maior que Buda. Buda não chegou a ser Cristo. Tá. Então Cristo está numa linha acima de Buda, dentro da escalada teosófica da iniciação. Não estou comparando religião, estou comparando fatores. Deixar né? claro que senão a Depois de pessoa- Buda tem o Bodhisattva. Depois do Bodhisattva tem o Nirmanakaya. Depois do Nirmanakaya vem os mestrados, né, os superiores. Né? Que aí vem a hierarquia inteirinha. Aí o pessoal vai ter que Vai ter que estudar. Então, acho que é um outro melhor. capítulo essa parada aí. E só para complementar o final, então Jesus Cristo, que conhecido pela Igreja Católica, era o que? Um Bodhisattva? Não, ele era Cristo, o título dele é Cristo. Ele é Cristo mesmo? Iluminado. Era iluminado. Bom, pessoal, então, para quem perguntou esse aqui, Manuel Kraus, espero que eu tenha conseguido a sua resposta aqui. Obrigado a vocês, então, por ficarem com a gente e até outro programinha. Daqui a pouco a gente volta. Será que o tempo está dando certo? Vamos ver, eu acho que está sendo mais do que 10, mas isso também dá o quê? Deu 30?